TRT Comunidade atende moradores da Zona Sul de Porto Velho na última edição do ano. Luiz André Araújo Lima, do TRT do Mato Grosso, fala do novo Código de Processo Civil e os reflexos no processo do trabalho. O agente de Polícia Federal, Oscar Silveira, falou sobre técnicas da coleta de prova oral no encontro de magistrados trabalhistas em Porto Velho. Agora, no Justiça e Cidadania. A Ação de Cidadania TRT Comunidade atende cerca de 5.000 pessoas na última atividade do ano na capital rondoniense. O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região realizou a última edição do TRT 14 Comunidade no maior colégio público do estado de Rondônia, a Escola João Bento da Costa, em Porto Velho. O TRT 14 Comunidade contou com parcerias que proporcionou atendimento em diversas áreas. As atividades iniciaram às 8 horas com distribuição de senhas para os atendimentos, que ocuparam os 2 andares da escola. Foram mais de 200 colaboradores entre juízes, servidores do tribunal, representantes das entidades e instituições parceiras envolvidas no mutirão de cidadania. Foram diversos atendimentos nas áreas de saúde, direito, expedições de documentos, prestação de serviços à comunidade e atividades recreativas. Acadêmicos do curso de Fonoaudiologia da Faculdade São Lucas orientaram e fizeram atendimentos. Alunos do curso de nutricionismo aferiram o nível de glicemia e orientaram sobre uma alimentação saudável. Os futuros técnicos em saúde bucal do SENAC atenderam crianças e adultos, orientando sobre higiene bucal e fazendo a aplicação de flúor. O TRT Comunidade proporcionou aos futuros profissionais a oportunidade de colocar em prática o aprendizado, atendendo à comunidade. É muito importante a nossa participação aqui, com certeza, pelo seguinte: se você vai em um consultório odontológico, existe um custo para que você tenha uma orientação de higiene, existe um custo para que você tenha uma aplicação de flúor, né? Uma orientação aí de como melhorar a sua saúde bucal. O TRT Comunidade, através do SENAC, hoje ele proporciona o quê? Que a comunidade seja atendida sem custo, né? Fazendo essa aplicação de flúor, recebendo uma orientação de higiene, ganhando uma escova, um fio dental. Então hoje nós viemos preparados para atender a comunidade com curso técnico em saúde bucal, tá? E nós estamos fazendo isso pela comunidade. A Secretaria Municipal de Saúde de Porto Velho lançou a campanha Novembro Azul no TRT Comunidade. Na ocasião, foram feitas palestras de conscientização da prevenção da saúde do homem. Médicos e acadêmicos de medicina se uniram e fizeram atendimentos e encaminhamentos. Gilmário aproveitou a oportunidade e fez exames de prevenção. Ele tem que existir a prevenção, né? E se você busca a prevenção, então possivelmente não haverá um problema maior no futuro. Não só por aqui está hoje, mas que tem que fazer isso sempre, prevenir e buscar. Mais de 1.900 pessoas foram vacinadas pela Secretaria Municipal da Saúde de Porto Velho. A Secretaria de Segurança Pública, através do Instituto de Identificação, expediu mais de 100 carteiras de identidade. Mais de 130 pessoas foram beneficiadas com a emissão de carteiras de trabalho pela Superintendência Regional do Trabalho e Emprego. Alisson foi um dos beneficiados. Ele ficou sabendo que no mutirão de cidadania do TRT poderia tirar a carteira de trabalho, o único documento que faltava para tirar. Agora, com a carteira do trabalho em mãos, tem expectativa de ingressar no primeiro emprego. Para me procurar um primeiro emprego, né? Aí com essa oportunidade do TRT Comunidade, eu vim tirar, ficar mais perto de casa, tudo. Para mim faltar só essa carteira, identidade, tudo, já estou certinho, mas carteira de trabalho para procurar um emprego, bastante fundamental. O INSS participou orientando sobre a aposentadoria. Seu Raimundo tem 65 anos e nunca contribuiu com a Previdência. Ao ficar sabendo da presença do INSS, aproveitou para pedir informações. Eu nunca fui empregado, nunca contribuí, então eu estou tentando ver se consigo arrumar aposentar ou qual que é o benefício pelo INSS a respeito da idade, porque tenho 65 anos de idade. Eu estou tentando ver se consigo fazer isso, né? Pela idade, né? Porque contribuição no momento não está tendo, né? Agora ele está vendo o que pode fazer aí por mim, né? A Receita Federal
prestou orientações sobre legislação tributária, emitiu primeiras e segundas vias do CPF. Ótimo, ótimo, muito bom. Me tiraram as dúvidas, tiraram as negativas que eu precisei tirar tudo hoje e a segunda via também do CPF. Nós estamos dando orientação aqui sobre CPF, fornecendo a segunda via, a primeira via para quem tem mais de 18 anos com o título de eleitor. Damos orientação sobre legislação tributária, declarações, malha fiscal e atendimento de pequena e média complexidade voltado para as demais obrigações tributárias. Valdirene aproveitou a presença da Defensoria Pública para se informar sobre o pedido de curatela de sua mãe. Informações em relação ao pedido de curatela da minha mãe, que ela tem problema de saúde e ela precisa se aposentar. E para mim dar entrada na aposentadoria dela, eu preciso ter a curatela dela em mãos. Foi passado para ela a documentação necessária para poder dar entrada nesse pedido, foi explicado para ela quais os procedimentos a serem tomados e ela vai providenciar e nós já encaminhamos ela para o núcleo da cidadania, que é o local da defensoria onde é dado o andamento no processo, onde é iniciado o processo. Juízes do trabalho participaram da ação, orientando sobre direitos trabalhistas. Ellen foi demitida recentemente, aproveitou a presença da Justiça do Trabalho para saber sobre seus direitos. Tinha dúvida em relação a procurar os meus direitos depois que eu terminei, o meu trabalho e me foi tudo esclarecido, sim, eu consegui tirar todas as minhas dúvidas. A presidente da Associação dos Magistrados Trabalhistas falou que essa atividade é mais uma forma de aproximar o judiciário do cidadão. Muitas pessoas nos procuraram hoje, realmente é um colégio muito grande, com uma procura muito grande, várias pessoas, vários atendimentos. O diretor da escola falou com otimismo da ação desenvolvida pelo TRT. Durante a semana, eles estão trabalhando, não podem, e hoje é um sábado, eles estão podendo vir aqui receber esse atendimento médico, jurídico, tirar documento, então eu vejo que é de suma importância e que essa ação deve ser repetida outras vezes. Atividades pedagógicas desenvolvidas pela Biblioteca Valentim Carrion, do Tribunal do Trabalho, envolveram as crianças durante o evento. Foram distribuídas cartilhas sobre direitos trabalhistas em formato de gibi. O presidente do Tribunal do Trabalho, Wilson Alves Pequeno Júnior, agradeceu às entidades parceiras e falou da importância da adesão deles na ação de cidadania TRT Comunidade. Estamos fazendo a nossa parte, convidando você a somar com esses esforços para que aqui na Zona Sul e toda a região a gente possa realmente fazer um bom trabalho e um trabalho voltado à cidadania. Nós não temos tempo suficiente para estar em filas, E esses atendimentos assim no final de semana facilita bastante a vida da gente. E nós vindo até eles, fica mais fácil, as dúvidas são sanadas e os problemas também são resolvidos. Então é muito importante trazer a justiça à comunidade. Fica mais próximo da comunidade, onde muitos não têm acesso por N fatores. Isso aqui seria uma parte de você conseguir fazer o que eu e muitos vêm atrás, No próximo bloco, o juiz André Araújo Lima, do TRT do Mato Grosso, concedeu entrevista ao programa Justiça e Cidadania. Na entrevista, ele fala sobre o novo Código de Processo Civil e os reflexos no processo do trabalho. Esta é uma fatiadora de frios. Durante anos, ela tem sido uma máquina exemplar, orgulho da casa. Mas o tempo passa e, mesmo que não aparente, ela tem um sério problema na lâmina. Hoje, ela é um acidente esperando para acontecer. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região imposta 7 novos juízes do trabalho substitutos. Aprovados no 20º concurso público da magistratura trabalhista, a sessão solene de posse foi realizada no auditório do Regional em Porto Velho. O desembargador Wilson Alves Pequeno Júnior, presidente do tribunal e da comissão do concurso, entregou as credenciais e o Código de Ética da Magistratura Nacional aos candidatos. O juiz André Araújo Lima, do TRT do Mato Grosso, participou do encontro de magistrados trabalhistas em Porto Velho. No encontro, ele falou do novo Código de Processo Civil e os reflexos no processo do trabalho. O Código teve início pelas mãos do senador José Sarney
No ano de 2010, ele incumbiu uma comissão de juristas, né, presidida pelo ministro Fux, de elaborar esse anteprojeto de código. Então, ele teve início em 2010 pelo Senado Federal, logo foi aprovado, em 2010 mesmo encaminhado à Câmara, e na Câmara sofreu amplos debates com a aprovação final de um texto bastante reformulado agora em 2014. Então, voltou ao Senado para aprovar essas alterações ou não. Há importantes reflexos, porque o processo do trabalho, ele na CLT, os seus dispositivos são bastante esparsos, de modo que os juízes do trabalho se socorrem bastante do Código de Processo Civil. Então, de modo que, havendo uma alteração no processo civil, nós estamos diretamente afetados. Muita coisa alterou-se com esse novo Código de Processo, desde requisitos de petição inicial, fórmulas de julgamento, a questão de distribuição de ônus da prova, e o principal alteração que esse novo código deu foi a mudança do pensamento jurídico brasileiro, que antes era calcado no primado da lei e agora ele se assemelhou um pouco ao sistema americano de respeito aos precedentes, às decisões dos tribunais superiores, de modo a dar uma maior racionalidade e previsibilidade ao sistema jurídico. Esta é a grande inovação desse novo código. Os prazos processuais foram muito pouco alterados. Me parece que a grande novidade do Código de Processo é que, na medida em que ele ampliou um pouco os prazos para os juízes praticarem os seus atos, de outro lado, ele passou a determinar que os juízes sejam investigados e punidos caso não atendam esses novos prazos. Só, por exemplo, o Código anterior falava em que o juiz tinha que proferir uma decisão em 10 dias. E esse prazo, em muitas ocasiões, não era atendido. Agora, o novo Código ampliou esse prazo de 10 para 30. Só que, se o juiz não cumprir em 30 dias úteis, ele vai ser responsabilizado. Sim, também houve uma alteração. Antes, nós tínhamos um sistema que se chama um sistema estático, em que o autor da ação já chega na ação com determinados ônus de prova e o réu, de outro lado, já tinha um ônus pré-definido. Agora, a grande alteração é que o juiz vai poder verificar em cada caso concreto quem é que tem maior aptidão para fazer aquela prova. Então, de modo que o juiz determine quem tem maior aptidão, junte determinado documento, a outra parte tem mais aptidão, traga uma testemunha ao processo. Então, o juiz vai poder dinamizar, adaptando ao caso concreto, essa distribuição de ônus da prova. A proporcionalidade, ela veio da experiência alemã, adotada pelo nosso Supremo Tribunal Federal, é considerado um critério para o juiz resolver quando dois princípios são colidentes. E na prática isso é muito comum, por exemplo, em termos de revista íntima de trabalhadores. Nós temos de um lado um princípio que defende a propriedade do empregador e de outro lado um princípio que preserva a intimidade do empregado. Então, neste conflito desses dois princípios, como é que eu resolvo a questão? À luz do que se chama de princípio da proporcionalidade, mais vulgarmente chamado de ponderação de princípios. A partir do momento, desse novo momento constitucional, em que eu admito que os princípios são conflitantes e eles devem ser ponderados no caso concreto, eu não tenho como chegar a outra conclusão que não seja a que os princípios, quando em rota de colisão, para se amoldar, eles devem ceder, devem sofrer alguma restrição, mas preservando o seu núcleo essencial. E isto é uma virada de perspectiva muito grande no processo do trabalho, que classicamente se tem a ideia que os direitos trabalhistas são indisponíveis, são irrenunciáveis, os princípios trabalhistas são absolutos, aplicam-se em toda medida. Então, neste novo ambiente de proporcionalidade, nós precisamos adaptar e aceitar algumas restrições fundamentadas em restrições constitucionais. Em relação ao tema da litigância de má-fé, o Código antigo, que é o vigente, de 1973, ele é bastante flexível com os litigantes de má-fé. Há uma penalidade por litigância de má-fé, quando comprovada, é de apenas 1% do valor da causa. Então, esses valores, esses patamares, eles foram ampliados neste novo Código, podendo chegar a 10% em algumas situações. Mas perceba que o Código não avançou até onde deveria. O Código atual de 73 prevê que estes valores devem ser revertidos à Fazenda Pública por litigância de má-fé. Então, de modo que a máquina administrativa então, não se movimenta para a cobrança de multa de valores pequenos. E isto não foi alterado. Então, a grande questão é, vai ter efetividade prática uma condenação à litigância de má-fé dentro deste novo paradigma? A Fazenda Pública vai se movimentar para cobrar 600, 800 mil reais? Esta é uma crítica que os juristas fazem. O novo Código de Processo Civil, me parece que o objetivo principal dele não é esse, da celeridade. Ele preocupa-se basicamente com dois pilares, é garantir maior acesso democrático, participação de mais pessoas no processo, evitar-se decisões surpresas, e ele também visa dar uma maior racionalidade
com essa ideia de precedente. Então, é dizer, o juiz do trabalho do Mato Grosso ou aqui de Rondônia, do Acre, ele tem que observar as decisões do Tribunal Superior de Brasília. Isso dá uma maior previsibilidade para o jurisdicionado e também evita recursos protelatórios, né? Já se sabendo qual é a posição. Neste ponto, pode ser que traga, sim, celeridade. Na conciliação também houve uma alteração importante, que no processo trabalhista, classicamente, é apenas o juiz quem exclusivamente conduz uma audiência. E o novo Código de Processo Civil agora permite a constituição nos tribunais de núcleos de conciliação, com conciliadores formados para tanto, desafogando a atividade judicial e fomentando essa atividade conciliatória. A execução ela não trouxe muitas grandes novidades nessa alteração do CPC. Isso por uma razão muito simples. O processo de execução já foi objeto de preocupação legislativa em reformas de 2005, 2006, 2012. Então, a parte do código que cuida da execução, ele já é mais moderno que a parte que cuida do conhecimento. Por isso, a atenção agora com o novo código, mais no conhecimento, absorvendo as recentes novidades da execução. Eu gostaria de dizer que a satisfação, né, de estar aqui participando e que os juristas, a sociedade de forma geral, ela tem que estar preparada para receber essas inovações. E o nosso sistema jurídico vai mudar de alguma forma, né? Nós vamos transitar deste paradigma positivista do século XX para um novo paradigma pós-positivista do século XXI, em que se preocupa em todos os ramos do direito com a Constituição, a proeminência da Constituição, direitos fundamentais e uma série de questões afetas à cidadania. No próximo bloco, o agente de Polícia Federal, Oscar Silveira, falou com exclusividade ao programa Justiça e Cidadania sobre as técnicas da coleta da prova oral que foram apresentadas aos juízes do trabalho em Porto Velho. Este é o pulverizador para agrotóxicos. Desde que chegou na fazenda, não passou um dia sem trabalhar. Mas tanta produtividade exige cuidado extra contra o risco de contaminação. Sem a correta utilização, ele é uma doença de trabalho esperando para acontecer. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Na entrevista concedida ao programa Justiça e Cidadania, o agente da Polícia Federal, Oscar Silveira, fala sobre as técnicas da coleta da prova oral apresentada aos juízes do trabalho em Porto Velho. Os conceitos que foram tratados a fim de homogeneizar o conhecimento entre os alunos, né? Porque é claro, nós sabemos que o nível de conhecimento varia de aluno para aluno. Tem magistrados que têm 20 anos de experiência, outros têm pouco mais de 1 ano, né? Então abordamos os conceitos básicos do que é entrevista, do que é o processo de comunicação, do que é a fonte humana, do que é alvo, né? Os tipos de alvo com os quais eles vão lidar, né? A fim de que nós pudéssemos estabelecer, né, uma comunicação mais fácil. Através do método que eu utilizo, que é um método dialético, ele é sempre um método questionador, né, que faz com que o magistrado pense acerca do exercício da sua atividade. E aí ele possa então desenvolver, otimizar o seu próprio método de perquisição. Em obtendo a colaboração, nós tratamos técnicas tais como rapport e proxêmica, né? Rapport é uma técnica empregada para se estabelecer um link de confiança, uma relação, na verdade, de mútua confiança entre o entrevistador e o seu alvo. Essa palavra de origem francesa, para nós é muito difícil definir, é mais fácil nós sentirmos o que seja rapport, né? Então, o rapport conta com empatia. Empatia tem 3 conotações: identificar, sentir e reagir com compaixão ao sentimento do outro, né? Nós tratamos de dificuldades no processo de comunicação, tais como a ocorrência, por exemplo, de dissemia, que é a dificuldade que determinadas pessoas possuem de identificar no semblante do seu interlocutor o que essa pessoa sente, o que essa pessoa pensa, né? E depois vamos tratar de proxêmica. Proxêmica, que foi uma ciência elaborada, uma disciplina criada por Edward Hall, um antropólogo americano bastante conceituado,
e que versa sobre como o homem se relaciona com pessoas e com os objetos que estejam à sua volta. Em comunicação, nós iniciamos uma abordagem sobre o que é o processo de comunicação, como se dá o processo de comunicação, pelo menos entre duas pessoas, entre o entrevistador, que no caso seria o juiz, né, e a pessoa do seu alvo, que pode ser uma testemunha, pode ser as partes, peritos, pessoas, atores do processo do trabalho, né? Então, no processo de comunicação, depois que nós entendermos, né, como que ele se dá, nós abordamos a questão do discurso verbal e do discurso não verbal. O processo de comunicação, nas palavras de Albert Mehrabian, um pioneiro, pesquisador pioneiro, em 1950 ele estabeleceu a teoria do 73855, né? Ele disse que o discurso de uma pessoa, que é a manifestação total dessa pessoa, pode ser dividido em 7%, que é o discurso verbal estrito sensu, 38% é o discurso vocal e 55% seria o discurso visual, né? Então, a partir daí nós temos os 7% do verbal estrito sensu, mais os 38% do vocal, que constituem 45% do discurso verbal, lato sensu, que uma pessoa pode discorrer. E os restantes 55% são o visual. Passado cerca de 50 anos, Daniel Goleman, né, estabeleceu então as duas vias de percepção, né? A via primária, que ela é volitiva, ela é racional, ela é intencional, e a via secundária, que é eminentemente emocional. Então, nesse tópico de comunicação, nós abordamos como se dá o discurso verbal e o discurso não verbal de uma pessoa. E já chamamos a atenção de que uma pessoa que fale a verdade mantém sintonia e sincronia entre o seu discurso verbal e o seu discurso não verbal. E uma pessoa, ao mentir, não consegue manter essa sintonia, essa sincronia. Depois de darmos os conceitos iniciais, para homogeneizar o conhecimento, né, entre os alunos participantes do evento, depois de abordarmos como se dá o processo de comunicação, nós passamos então tratamos com os alunos sobre a fase de obtenção do conhecimento. Em obtenção do conhecimento, nós vamos versar sobre técnicas de saber ouvir e saber perguntar. É importantíssimo que o magistrado saiba ouvir. Esse saber ouvir é ouvir ativamente, é demonstrar atenção total à pessoa que está sendo ouvida, né? Que está sendo o alvo daquela oitiva realizada em audiência, né? E tem que saber também perguntar. Existem certas perguntas que são perguntas próprias de juiz. Juiz pergunta de uma forma devida, assim como existem perguntas de membro do Ministério Público, perguntas que devem ser formuladas pelos advogados das partes, enfim. Todos esses atores do processo têm uma forma correta de desempenhar o seu papel. E o juiz, não poderia ser diferente, também tem a sua forma. Por fim, tratamos sobre como detectar mentiras porventura inseridas no discurso. A detecção de mentiras é algo bastante fácil. Aliás, de todo o trabalho é a parte mais fácil, é a parte mais tranquila, né? Detectar mentiras inseridas no discurso de alguém é algo relativamente fácil. O difícil é convencer essa pessoa a falar a verdade, né? Então, durante todo o dia, nós tratamos sobre essas técnicas que incentivam uma narrativa verídica dos fatos, de situações de fato ou de direito presenciadas por esse alvo da oitiva, né? Então, nesse ponto de detecção de mentiras, nós vamos empregar na prática, através de análise de vídeos, ou então alunos, né, que nós chamamos à frente para entrevistá-los em tempo real, e então, a fim de detectar mentiras, porventura, inseridas no discurso desses alunos, né, que são colocados na berlinda, né? Passam do papel de juiz para o papel de testemunha sendo ouvida. Isso é bastante interessante, porque é importante que a pessoa que vai desempenhar essa função de perquiridor saiba o que sente, o que passa uma pessoa quando está na condição de alvo dessa perquirição. O processo do trabalho, dos processos, é o mais dinâmico, é o mais célere, é o que tem um critério de oralidade mais notadamente, mais evidentemente, né? Então, a coleta da prova oral, ela é importantíssima para a formação do conjunto probatório no processo trabalhista. Não existe profissional
que ouça um número maior de pessoas diariamente do que o juiz do trabalho. E não existe magistrado que esteja mais próximo do jurisdicionado do que o juiz do trabalho. Então, eu considero essencial, principalmente nos cursos de formação inicial da magistratura de todas as áreas, né, nos tribunais de justiça, referente aos juízes de direito, nos tribunais regionais do trabalho, referente aos magistrados do trabalho, e nos tribunais regionais federais, referente aos juízes federais, que tenham sim na sua formação inicial e depois posteriormente, né, na sua formação continuada, disciplinas que tratem da coleta da prova oral, justamente porque é o que eles mais fazem, né? E muitos juízes, eles fazem isso há muito tempo e já têm o seu próprio método, um método empírico. Nós buscamos então fazer o quê durante esse curso? Não pedimos para que eles esquecessem os seus métodos, as suas técnicas de perquisição. Não fazemos isso porque senão seríamos aceitos. Imagina chegar para um magistrado e dizer, olha, o que você vem fazendo há 10, 15, 20 anos, esqueça. E vais utilizar o método que eu vou te passar. Isso não seria eficiente, isso não seria aplicável de forma alguma. O que nós fazemos é lhes dar um rol de técnicas e, de acordo com o tipo comportamental de cada um desses magistrados, que ele possa inserir a fim de otimizar o método de perquisição que ele já utiliza no dia a dia. Nós ficamos por aqui. Você pode rever esse programa e também assistir os programas anteriores através da nossa página no Facebook, facebook.com/Justica e Cidadania. O Justiça e Cidadania fica por aqui. Até o próximo programa.